Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 51, do versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor: Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos exércitos. Embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É a hora da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela. Consigam bálsamo para sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos Medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Ergam o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas. Preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo. Com certeza encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem, desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você é meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos. Com você despedaço cavalo e cavaleiro, com você despedaço carro de guerra e cocheiro. Com você despedaço homem e mulher, com você despedaço velho e jovem. Com você despedaço rapaz e moça, com você despedaço pastor e rebanho. Com você despedaço lavrador e bois, com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra ela estes reinos, Aratate, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque, como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reinos dos Medos, seus governadores e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas, a força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas, as trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após o outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada. Os vales do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A cidade de Babilônia é como uma eira, a época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente ele nos engoliu, encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Que a violência cometida contra nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso assim diz o Senhor, vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei.
Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como filhotes de leão. Mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres, e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado, que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia, e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo, cada um salve a sua própria vida, da ardente ira do Senhor. Não desanimem, nem tenham medo, quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo. Rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados, e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição, vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído, ondas de inimigos avançarão como grandes águas, o rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia, seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a larga muralha da Babilônia será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada. O trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, quando ele foi a Babilônia com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que fora registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas essas palavras em alta voz. Então diga: ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga: assim Babilônia fundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Assim diz o Senhor: vejam, levantarei um vento destruidor contra os Estados Unidos, contra o povo dos Estados Unidos. Enviarei estrangeiros contra os Estados Unidos, a fim de peneirá-lo como trigo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ele de todos os lados, que eles nem tentem se defender. Não será poupados os seus jovens guerreiros. Será destruído completamente seu exército. Eles cairão mortos nos Estados Unidos, mortalmente feridos em suas ruas. O Brasil e o Rio de Janeiro não foram abandonados como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos Estados Unidos esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam dos Estados Unidos, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dele. É hora da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que você merece, Estados Unidos. Os Estados Unidos eram um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ele embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. Os Estados Unidos cairão de repente e ficarão arruinados. Lamentem-se por ele. Consigam bálsamo para sua ferida. Talvez ele possa ser curado. Gostaríamos de ter curado os Estados Unidos, mas ele não pode ser curado. Deixem-no e vamos, cada um para sua própria terra, pois o julgamento dele chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em sua santa igreja o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. O Senhor incitará os espíritos dos líderes políticos globais,
porque seu propósito será destruir os Estados Unidos. O Senhor se vingará de seu templo. Ergam o sinal para atacar as muralhas dos Estados Unidos. Reforcem a guarda. Posicionem as sentinelas. Preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano. O que ameaçou fazer contra os habitantes dos Estados Unidos. Você que vive junto a muitas águas, chegou o seu fim. É hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo. Com certeza, o encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você, Estados Unidos. Mas foi Deus que fez a terra com o seu poder. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Ou seja, quando Satanás for julgado. Aquele que é a porção do Brasil não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e o Brasil é a tribo de sua propriedade. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Retribuirei aos Estados Unidos e a todos os que vivem lá toda a maldade que fizeram à minha igreja diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei a minha mão contra você. Eu o farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada, para que sirva de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinado para sempre, declara o Senhor. Preparem as nações para o combate contra ele. Toquem a trombeta, a terra tremerá e se contorcerá de dor, pois permanecerá em pé os planos do Senhor contra os Estados Unidos, desolar a terra deles, para que fique desabitada. Os soldados valentes do exército dos Estados Unidos param de lutar, permanecem em suas fortalezas, a força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações dos Estados Unidos são incendiadas, as trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro, para anunciar ao líder político dos Estados Unidos que sua nação inteira foi capturada. Até os rios serão tomados e sua vegetação incendiada, e os soldados ficarão aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A nação dos Estados Unidos é como uma eira. A época da colheita logo chegará para ela. O presidente dos Estados Unidos devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu. Encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre os Estados Unidos, dizem os membros da minha igreja, o meu povo. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram lá. Por isso assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Esgotarei seus recursos, os Estados Unidos se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. Rosnam como leõezinhos, como filhotes de leões, mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes, vou separá-los. Como os Estados Unidos será capturado, como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror os Estados Unidos será entre as nações. Suas cidades serão arrasadas pelo mar que se levantará contra ele. Uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual ninguém passa. Castigarei seus deuses e os farei vomitar o que engoliram. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha dos Estados Unidos cairá. Saia daí, meu povo! Cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem, nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo. Rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas dos Estados Unidos. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe neles gritarão de alegria por causa dos Estados Unidos, pois do norte destruidores o atacarão, declara o Senhor. Os Estados Unidos cairá por causa dos mortos no Brasil, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa dos Estados Unidos. Vocês que escaparem da espada, saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante e pensem em sua igreja. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto. Porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que os Estados Unidos chegue ao céu e fortifique no alto sua fortaleza, enviarei destruidores contra eles, declara o Senhor. Pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente.
Embebedarei os seus líderes, os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A larga muralha dos Estados Unidos será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. Os povos se cansam por nada. O trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Ó Senhor, disseste que destruirás os Estados Unidos, para que nem homem, nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Os Estados Unidos afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ele, e seu povo cairá. Aqui termina a profecia do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau!